O texto base de hoje, Mateus capítulo 27, do versículo 1 ao 10. O suicídio de Judas. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formaram juntamente conselho contra Jesus, para o matarem. E maniatando-o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Amém? Então nós vemos aqui que Judas, depois de ter traído Jesus e entregado Jesus aos príncipes dos sacerdotes, ele se arrependeu. Ele viu que Jesus foi condenado, que eles iriam matar Jesus. Ele se arrependeu e foi devolver as moedas aos príncipes dos sacerdotes. Nós vemos aqui no versículo 3. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e anciãos. Ele foi devolver as moedas porque ele tinha se arrependido, porque Jesus ia morrer, né? E ele se sentiu culpado de ter entregado o sangue inocente à morte, porque Jesus era inocente. Então ele se arrependeu do seu ato e devolveu as moedas. Mas o que nós aprendemos aqui? Que tem muitas coisas que a gente faz, que por mais que a gente se arrependa, não tem como a gente apagar a consequência. A consequência da traição dele, Jesus foi condenado, foi levado à morte, ele foi crucificado. Então ele não tinha mais como ele voltar a pagar a consequência do erro dele. A lição para as nossas vidas é que a gente tem que pensar antes de fazer, porque muitas coisas depois que a gente tem feito, não tem como a gente apagar a consequência. A gente pode até se arrepender e Deus perdoar a gente, porque Deus ele perdoa tudo, mas a consequência ela não tem como ser apagada. A gente falhou, a gente se arrepende, mas tem a consequência. Por exemplo, uma pessoa que rouba, ela pode até se arrepender, Deus perdoa, mas ela tem que pagar o preço. Se ela for condenada pela lei dos homens, ela tem que ficar presa para cumprir o tempo de condenação dela. Essa é a consequência. Cada falha tem consequência. Então a gente se arrepende da falha, mas ela tem a consequência. É como basear como uma plantação. O que a gente planta, a gente colhe. Por mais que a gente se arrependa, tem uma consequência. Então nós vemos aqui que Judas, depois que ele traiu Jesus, ele se arrependeu. Mas só porque a consequência já estava feita, não adiantava mais. Então nós vemos aqui na sequência do texto que ele retirando, ele foi e se enforcou, ele se matou, porque era tão pesado a culpa que ele... Então nós vemos o texto aqui que os príncipes dos sacerdotes pegaram a moeda e acharam que não era lícito pôr junto com as ofertas. Então eles compraram um campo do oleiro e colocaram o nome daquele lugar de campo de sangue. Porque aquelas moedas foi o preço que eles deram por Jesus, pelo sangue de Jesus, né? 30 moedas de prata. E naquele tempo, 30 moedas de prata era o valor de um escravo, que eles pagavam por um escravo. Então eles pagaram o preço para Judas entregar Jesus como se Jesus fosse um escravo, um preço de um escravo. Mas aquelas moedas eram sujas de sangue. Então nós vemos aqui
Então eles compraram esse campo para a sepultura dos estrangeiros. No versículo 9, então se realizou o que o profeta Jeremias, profetizou. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nos pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Então, para se cumprir as escrituras, eles compraram aquele terreno lá, aquele terreno com as moedas. Aquelas moedas eram moedas sujas de sangue, que foi o valor que eles pagaram por Jesus, que eles deram para Judas trair Jesus. Qual é a lição para as nossas vidas com esse texto? Que a gente tem que pensar bem nos nossos atos, porque todo nossos atos ele tem consequência. E Judas, ele caminhou com Jesus, ele sabia de tudo. Todos os ensinamentos de Jesus, tudo que Jesus ensinou, todos os milagres, todos os grandes feitos que Jesus fez. Mas ele, pelo apego ao bem material, porque ele nunca desapegou do bem material, o dinheiro falou mais alto e ele acabou entregando Jesus por 30 moedas de prata. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Certo que ele estava ajudando a Jesus a ir para a cruz, porque Jesus chamou ele até de amigo. Mas Jesus fala, ai daquele, ai daquele que fizesse isso, Então a consequência de tudo que ele fez foi a morte dele, que ele se enforcou, ele se matou. Porque tão pesado era a culpa que ele tinha por ter traído Jesus, um inocente que ajudou tantas pessoas. Ele traiu porque ele não aprendeu nada com Jesus. Ele caminhou junto com Jesus, mas ele não aprendeu nada com Jesus. Ele verdadeiramente ele não se entregou para Jesus. O que nós aprendemos é que nós temos que se entregar para Jesus, abrir o nosso coração, entregar o nosso coração para Jesus, para que Ele venha e nos transforme de dentro para fora, que nós possamos ser novas pessoas em Jesus Cristo, que nós possamos ser verdadeiramente transformadas, que nós possamos ser novas pessoas, nascidas no Espírito Santo de Deus. Morreu a velha pessoa e nasceu uma nova pessoa, buscando sempre a imitar Jesus, a se guiar por Jesus, porque Jesus ensina. Jesus ele já pagou o preço, ele padeceu no nosso lugar. Agora cabe a cada um de nós aceitar o sacrifício que ele fez, porque se a gente não aceitar o sacrifício, ele fez o sacrifício em vão. Cada um de nós temos que aceitar o sacrifício e tomar posse desse sacrifício. E buscar viver em obediência a Ele. Buscar sempre meditar nas Escrituras e saber o que Jesus quer para as nossas vidas. Qual a lição que Ele tem para as nossas vidas. Aonde nós estamos falhando. Aonde nós estamos deixando de servir a Jesus. Porque não adianta a gente servir a Jesus em algumas partes. A gente tem que servir a Jesus por completo. Buscar a viver sempre em obediência. E quando nós buscamos ter tempo de intimidade com Deus, e sempre pedimos a Ele a direção dEle para que Ele venha revelar aonde nós precisamos melhorar, Ele vai sempre trazendo a luz, aonde nós precisamos ser melhores, aonde ainda nós precisamos ser transformados, porque nós possamos se entregar por inteiro a Ele, entregar todo o nosso coração a Ele, para que Ele venha e transforme-nos por de dentro para fora, e que a gente tenha um novo coração em Jesus Cristo, e que a gente possa ser novas criaturas em Jesus, ter o direito de ser chamados filhos de Deus. Porque nós vemos aqui que tudo que nós fazemos aqui nessa terra tem uma consequência. Nós podemos até se arrepender das nossas falhas, mas tem consequência. Obrigada, Senhor Jesus, por essa mensagem de hoje, que nós vemos aqui que Judas ele se arrependeu, mas ele já tinha feito. E o que ele fez não tinha perdão, porque ele traiu o Filho de Deus. Ele agiu pela ganância, pelo apego ao material. Senhor Jesus, molda nosso coração sempre, que nós nunca sejamos levados pelos bens materiais, mas que nós possamos ser levados pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor.
Nos afasta sempre, Senhor, de virmos a pecar, a falhar, Senhor, porque nós sabemos que cada falha tem consequências, Senhor. Sempre toca no nosso coração, molda o nosso coração, que nós possamos sempre ser guiados pela Tua palavra, na luz da palavra do Senhor, que nós possamos sempre ser guiados pelas Escrituras, sempre buscando viver em obediência, vigiando sempre, meditando sempre nas Escrituras, e conhecendo a Tua verdade, Senhor, e sempre usando a nossa boca para falar da Tua verdade, que nós sejamos instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Capacita-nos a cada dia, Senhor, que nós possamos buscar no Senhor, se alimentar no Senhor, para que o Espírito Santo que está dentro de nós cresça a cada dia mais e muitas pessoas possam vir ao Senhor através de nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.